Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse bolinho de brigadeiro aqui, um bolinho fake, que eu gosto de deixar na manteigueira para decorar a cozinha. Eu fiz também uma cerejinha, que eu não mostrei no vídeo, mas é bem fácil de fazer. E eu mostrei também como eu faço o brigadeiro. Eu coloquei nessa forminha aqui de doce mesmo, mas se quiser pode fazer uma forminha de biscuit. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Para fazer a base do bolinho, eu estou usando isopor. Você vê aí a medida, se for muito fininho, coloca 2, para até ficar do tamanho que você deseja. Eu vou usar esse mais grosso aqui, provavelmente. Na verdade, eu queria colocar os 2, mas vai ficar muito alto. E daí não dá altura na minha manteigueira. Mas você faz uma medida aí, de acordo com a sua preferência. Eu gosto de usar essa régua aqui, é uma régua de costura, mas pode usar qualquer régua para poder fazer a medida. Régua ou se não uma fita métrica. E para cortar eu vou usar um estilete, de preferência uma lâmina nova, corta bem mais fácil. Eu fui fazendo ali umas medidas do tamanho da minha manteigueira, do tamanho do isopor que eu queria. Mas depois eu acabei diminuindo um pouquinho mais, senão não dava para tampar. Eu cortei ali com a lâmina meio velha, mas depois logo em seguida eu troquei, ficou bem melhor. Eu fui fazendo uns testes ali na hora para ver se fechava direitinho, então eu tive que deixar assim bem menor. E vou usar mesmo só uma parte. Agora a gente vem com a lixa fina, vai tirando as imperfeições, dá uma arredondada nos cantos, tem que passar bem de leve porque senão estraga. Depois de lixar é só limpar com um pano úmido. Para fazer o granulado eu vou usar uma extrusora e esse bico aqui mais fino. O meu outro aqui é muito grosso, então eu vou usar esse outro. Mas se você tiver um aí, pode usar também. Ou pode fazer na mão mesmo os rolinhos para cortar. A minha extrusora tá assim, eu quebrei ela aqui para poder encaixar na outra extrusora grande. Eu vou mostrar depois para vocês. Quando eu quero fazer pouca massa, eu coloco essa dentro da outra. Vamos precisar de cola branca, eu coloco nesse frasco aqui que eu acho que fica melhor o bico. E eu tô usando aqui a massa pronta, essa massa é da cor canela. Mas você também pode usar aí uma outra massa, fazer uma misturinha que também dá certo. Um rolinho para abrir a massa, tesoura pra gente cortar o granulado. E eu deixei aqui essa tinta dimensional, que também dá certo, fica bonito, mas hoje eu vou usar a massa, é só uma opção, se vocês quiserem experimentar aí. Eu uso essa extrusora aqui, ela é bem grande, ela é bem firme também. Só que para mim colocar, quando eu quero usar pouca massa, eu coloco na extrusorinha pequena dentro dela. Vou tentar mostrar um pouquinho para vocês. Eu coloco a massa normal, o bico ali no lugar certo. E agora eu encaixo ali dentro e coloco a outra rosca da extrusora grande. Ou pode ir enrolando os pouquinhos de massa, fazendo os fiozinhos com a massa e deixar secar. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas também dá certo. Esses daqui que eu vou usar já estão secos. Ficou de um dia para o outro. Não precisa ser tanto tempo, mas também não dá para cortar ainda quando a massa tá meio mole, que ele fica muito marcado. Então, eu prefiro cortar assim, junta alguns e vai cortando com a tesoura. Alguns vão ficar menores, outros maiores, mas é assim mesmo. Fiz uma quantidade aqui, agora a gente reserva, que a gente vai fazer o bolinho. Peguei aqui a massa, não precisa ser uma grande quantidade, mas tem que ser o suficiente. Como a gente vai deixar a massa bem fina, então não precisa ser exagerado. Sova bem e a gente vai abrir com um rolinho.
abri a massa o suficiente para cobrir a parte de cima e as laterais. E agora a gente vai passar a cola branca. Não precisa colocar muito. Eu coloco um pouquinho aqui e dou uma espalhadinha. Pode ser com pincel, mas no caso aqui eu vou usar o dedo mesmo. Agora a gente vai alisando a massa. E o único cuidado que a gente vai tomar vai ser aqui nos cantinhos. Quando chegar nos cantos, a gente vai ajeitando a massa para que ela se acomode e não fique prega. Tem que tomar cuidado também para não rasgar. Mas vai ali fazendo um carinho na massa que dá certo. Agora, com a tesoura, a gente corta esse excesso de massa, não deixa muito rente, pra gente poder dar um acabamento ali. Agora, eu passo mais um pouquinho de cola e puxo um pouquinho assim, vou ajeitando com as mãos. Agora, eu venho com outro pedacinho de massa, vou abrir para colocar na parte de baixo. Vou colocar um pouco de cola aqui também. E depois eu vou tirar o excesso de massa. Eu alisei aqui um pouco, mas não tem problema ficar feio, porque a parte de baixo só precisa ficar bem colado. Eu vou aproveitar que eu tô aqui com a massa marrom e eu tenho essas bolinhas de isopor. Eu vou fazer um brigadeiro. Geralmente eu gosto de fazer e colocar nas forminhas assim, que eu acho que fica mais legal. Então é bem fácil de fazer, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Para calcular o tanto de massa, quando eu vou cobrir uma bolinha, eu coloco mais ou menos do tamanho da bolinha. A bolinha de massa do tamanho da bolinha de isopor. Abro um pouco aqui com os dedos. Coloco a bolinha e vou cobrindo aqui, puxando um pouquinho a massa, até que a gente feche tudo. Eu puxo devagar para ela não ficar com ar dentro. Fecho bem e depois é só alisar ela. Agora a gente vai passando já cola branca, não precisa deixar secar, eu não deixo secar completamente, só deixo um pouquinho. Vai passar bastante cola branca, espalhar, pode ser com pincel, mas eu vou usar o dedo. Espalha bem e a gente vai fazendo aqui por partes. Se quiser pode passar cola em tudo, mas eu prefiro fazer aos poucos. Depois de espalhado bem, a gente só vai colocar o granulado. Com paciência a gente vai ajeitando aqui, coloca nos lugares que faltou, alguns a gente fica em pé, então tem que arrumar. É só ter um pouquinho de paciência que dá certo. Fiz o mesmo nas laterais, parte por parte. A cola ainda não secou, então eu continuo dando uma arrumadinha ali em algum que faltou, ou tirando algum que tá em excesso. E agora é só deixar secar e tá pronto o nosso bolinho. Eu não mostrei finalizando o brigadeiro, mas também fui passando cola branca e colocando granulado. E depois só coloquei na forminha. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima.